Miguel, o comissário de bordo de 28 anos, ajustava o uniforme impecável enquanto servia bebidas aos passageiros da classe econômica. Seus olhos castanhos, sempre alertas, cruzaram com os de um homem na fileira 12, assento 100, um passageiro de terno cinza, barba por fazer e um olhar que parecia perfurar a alma. Foi nesse instante que tudo começou. O homem, chamado Tiago, levantou-se abruptamente durante uma turbulência leve, dirigindo-se ao banheiro traseiro. Miguel, por instinto profissional, seguiu para verificar se precisava de assistência. Mas ao entrar no cubículo apertado para ajudar com um suposto mal-estar, Tiago fechou a porta atrás deles, sem palavras, pressionou os lábios contra os de Miguel em um beijo impulsivo e desesperado. O coração de Miguel disparou como as turbinas do avião. Ele empurrou Tiago para trás, o rosto corado de choque e confusão. "O que você pensa que está fazendo?", sussurrou Miguel, a voz tremenda enquanto limpava a boca com as costas da mão. Tiago, ofegante, murmurou: "Eu vi nos seus olhos. Você é como eu. Não negue." Miguel saiu dali correndo, o uniforme agora amarrotado, e voltou ao seu posto com as mãos trêmulas. Como isso poderia acontecer? Ele, que sempre escondera sua orientação sexual atrás de uma fachada de heterossexualidade impecável, agora se via exposto em pleno voo. A turbulência externa era nada comparada à que rugia dentro dele. De volta à Gailey, Miguel se encostou na parede metálica, respirando fundo. Ele pensou na família em Porto, na mãe devota que sonhava com netos, no pai conservador que mal tolerava essas modernidades da sociedade portuguesa. Como explicar isso? E se alguém tivesse visto? O voo prosseguia, mas Miguel não conseguia se concentrar. Cada vez que passava pela fileira 12, sentia o olhar de Tiago queimando sua nuca. Tiago era um arquiteto de 32 anos, voltando de uma conferência em Nova York. Ele também carregava segredos, uma noiva em Lisboa, uma vida construída sobre mentiras para agradar a família tradicional de Braga. O beijo não fora planejado, fora um impulso nascido da solidão acumulada, de anos negando atrasos por homens. Agora, ele se arrependia. Não exatamente. Sentia uma faísca de liberdade, mas também o peso da culpa. Miguel, por sua vez, evitou o banheiro pelo resto do voo, delegando tarefas aos colegas. Quando o avião aterrissou no aeroporto Humberto Delgado, ele correu para o vestiário dos funcionários, trocando de roupa como se pudesse lavar o incidente da pele. Mas o destino, ou talvez o acaso cruel, não os separou ali. Tiago esperava no saguão de chegadas, fingindo checar o celular. "Preciso falar com você", disse ele, aproximando-se de Miguel que saía com a mala. Miguel parou, o estômago revirando. "Isso não aconteceu. Foi um erro." Tiago insistiu: "Meu nome é Tiago. Me dá uma chance de explicar." Relutante, Miguel aceitou um café rápido no aeroporto, mais por medo de uma cena do que por curiosidade. Sentados em uma mesa isolada, Tiago contou sua história. Crescera em uma família católica rígida, onde ser gay era sinônimo de pecado. Ele namorava a Ana há 3 anos, mas nunca sentira o que sentia por homens. Aquele beijo. Foi a primeira vez que me permiti ser eu mesmo. Miguel ouvia, o coração dividido. Ele próprio saíra do armário apenas para si mesmo, aos 20 anos, durante a faculdade de turismo em Coimbra. Mas o medo de rejeição o mantinha preso. Sua irmã mais velha, casada e com filhos, era o modelo que a família esperava dele. A conversa se estendeu por horas, o café esfriando intocado. Miguel confessou sua própria luta, os olhares julgadores nos vestiários da companhia aérea, os comentários homofóbicos disfarçados de piadas entre colegas. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o casamento gay legal desde 2010, a sociedade ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente nas cidades menores. "Eu poderia perder tudo", disse Miguel. "Meu emprego, minha família." Tiago assentiu, mas seus olhos brilhavam com uma determinação nova. "E se não perdermos? E se isso for o começo de algo real?" Eles trocaram números, prometendo se encontrar em Lisboa no dia seguinte. Miguel foi para casa, um apartamento modesto em Alfama, onde morava sozinho. Deitado na cama, ele revivia o beijo, o calor, a urgência, o terror. Pela primeira vez, sentiu uma rachadura em sua armadura. Mas e o preço? Ele adormeceu com o celular na mão, uma mensagem de Tiago piscando: "Boa noite."
Pensa em mim. No dia seguinte, Miguel acordou com o sol filtrando pelas janelas estreitas. Ele se arrumou para o encontro, escolhendo roupas casuais para disfarçar a ansiedade. Tiago esperava em um café na Praça do Comércio, com vista para o Tejo. A conversa fluiu naturalmente, falavam de viagens, de sonhos frustrados, de famílias que sufocavam. Tiago revelou que sua noiva, Ana, suspeitava de algo, mas ele negava. Eu a amo, mas não do jeito que ela merece. Miguel compartilhou sobre sua mãe, que o pressionava para encontrar uma boa moça portuguesa. Riram de nervoso, mas o ar estava carregado de tensão. Caminharam pelas ruas empedradas, os ombros se tocando acidentalmente. Em um momento de ousadia, Tiago pegou a mão de Miguel em um beco vazio. Isso é loucura, murmurou Miguel, mas não soltou. A relação clandestina começou assim, em sussurros e encontros furtivos. Miguel voava menos naquela semana, aproveitando folgas para ver Tiago. Eles exploravam Lisboa, o castelo de São Jorge ao pôr do sol, fados em bares escondidos. Mas a culpa crescia. Miguel mentia para a família, dizendo que estava trabalhando extra. Tiago adiava conversas com Ana, inventando viagens de negócios. O primeiro conflito veio rápido. Durante um jantar romântico em um restaurante discreto, o celular de Tiago tocou. Era Ana. Ele atendeu, fingindo estar sozinho. Miguel se sentiu traído, uma pontada de ciúme misturada à raiva. Você ainda está com ela. Isso é só uma aventura para você. Tiago negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Dias depois, Miguel recebeu uma ligação da mãe. Filho, venha para Porto no fim de semana. Seu pai não está bem. Ele viajou de trem, o coração pesado. Em casa, encontrou o pai enfraquecido por um problema cardíaco recente. A família reunida, mãe, irmã, cunhado, falava de tradição, de herança. Você precisa se casar, Miguel. Continuar o nome da família. Ele assentia, mas pensava em Tiago. Naquela noite, em seu quarto de infância, ele chorou em silêncio. Voltar para Lisboa significava escolher, continuar a mentira ou enfrentar a verdade. Tiago, enquanto isso, confrontava sua própria crise. Ana o pressionava por um anel de noivado. Eu te amo, Tiago. O que está acontecendo? Ele hesitava, o peso da decisão o esmagando. O relacionamento se intensificava, mas as rachaduras apareciam. Miguel começou a questionar, e se formos pegos? Minha carreira na aviação, eles não toleram escândalos. Tiago respondia com promessas, vamos devagar. Eu termino com Ana. Mas as promessas vazias acumulavam. Em uma noite chuvosa, eles discutiram feio em um parque deserto. Você me usou, gritou Miguel. Tiago rebateu, eu estou tentando. Você também mente para todos. Eles se separaram zangados, mas o magnetismo os puxava de volta. Miguel, sozinho em casa, pesquisava online sobre direitos LGBT em Portugal, lendo histórias de aceitação e rejeição. Ele se via nelas, o medo de ser o outro, o estigma em uma sociedade que, apesar de progressista, ainda julgava. A chuva batia nas janelas do apartamento de Miguel enquanto ele olhava para o telefone, debatendo se ligava para Tiago. Haviam-se passado 2 dias desde a briga, e o silêncio pesava como chumbo. Finalmente, ele discou. Precisamos conversar, disse Miguel quando Tiago atendeu. Eles se encontraram em um bar em Bairro Alto, o bairro boêmio de Lisboa, onde a multidão os camuflava. Tiago chegou abatido, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Eu contei a Ana, confessou ele, baixinho. Miguel gelou. O quê? Tudo. Tiago negou com a cabeça. Só que preciso de espaço. Ela chorou, gritou. Disse que suspeitava há meses. Miguel sentiu uma mistura de alívio e pena. E agora? Tiago pegou sua mão sob a mesa. Agora, eu escolho você. Mas escolhas têm consequências. Ana, ferida, ligou para a mãe de Tiago em Braga. Seu filho está me traindo com um homem. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A mãe de Tiago, uma viúva devota, desabou em lágrimas durante a ligação. Isso é o diabo. Você foi criado na igreja, Tiago.
Ele viajou para Braga no dia seguinte, enfrentando a família. O pai, já falecido, deixara um legado de rigidez que a mãe perpetuava. Irmãos e tios o confrontaram em uma reunião familiar tensa. Você nos envergonha, disse o tio mais velho. Tiago defendeu-se, eu sou gay. Sempre fui. Não é escolha. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Saia daqui até se endireitar, ordenou a mãe, expulsando-o da casa ancestral. De volta a Lisboa, Tiago se hospedou no apartamento de Miguel, uma decisão impulsiva que intensificou tudo. Vivendo juntos, mesmo que temporariamente, eles experimentavam a intimidade real, cafés da manhã preguiçosos, discussões sobre o futuro. Mas a pressão externa crescia. Colegas de Miguel na companhia aérea começaram a fofocar, alguém vira os dois em um bar gay-friendly. Cuidado, Miguel. A gerência não gosta de distrações. Ele negava, mas o pânico consumia. Em casa, Tiago lidava com chamadas incessantes da família, cada uma mais acusadora. Pense no que está fazendo com sua alma, implorava a mãe. O próximo golpe veio da irmã de Miguel, Sofia. Ela visitou Lisboa inesperadamente, batendo à porta do apartamento. Tiago escondeu-se no quarto, mas Sofia notou algo estranho. Quem é esse homem que você esconde, irmão? Miguel gaguejou uma desculpa, um amigo precisando de lugar. Sofia, perspicaz, pressionou, você é gay, não é? Mamãe sempre suspeitou. Miguel desabou, confessando tudo. Sofia, para sua surpresa, abraçou, eu te amo do jeito que você é. Mas papai. Ele não vai entender. Ela prometeu segredo, mas o fardo compartilhado não aliviava a angústia de Miguel. Enquanto isso, Tiago enfrentava uma crise profissional. Como arquiteto em uma firma conservadora, rumores sobre sua orientação chegaram ao chefe. Nossos clientes são tradicionais. Isso pode afetar os negócios. Tiago foi rebaixado sutilmente, projetos importantes retirados. Ele chegava em casa exausto, desabafando com Miguel. Estou perdendo tudo por nós. Miguel respondia, eu também. Mas vale a pena. As noites se tornavam longas discussões sobre identidade, sociedade portuguesa e o custo da autenticidade. Em Portugal, apesar das paradas do orgulho em Lisboa e Porto, regiões rurais como Braga ainda viam a homossexualidade como tabu. Tiago lia artigos sobre discriminação, encontrando consolo em histórias de superação. Uma traição inesperada abalou o relacionamento. Miguel, estressado com um voo longo para o Funchal, encontrou um antigo crush no avião, um passageiro que furtava abertamente. Em um momento de fraqueza, durante uma escala, eles trocaram beijos em um canto escuro do aeroporto. Miguel se arrependeu imediatamente, mas Tiago descobriu ao ver mensagens no celular. Como você pôde, gritou Tiago, os olhos cheios de dor. Miguel chorou, eu tive medo. Medo de perder tudo por algo que pode não durar. A discussão escalou para acusações mútuas, Tiago de indecisão, Miguel de covardia. Eles dormiram em cômodos separados, o silêncio cortante. No dia seguinte, Tiago saiu cedo, deixando um bilhete, preciso de tempo. Miguel, desesperado, ligou para Sofia em busca de conselho. Lute por ele, irmão. Mas seja honesto com todos. Inspirado, Miguel decidiu confrontar sua própria família. Ele viajou para Porto, reunindo coragem no trem. Chegando em casa, encontrou os pais à mesa. Tenho algo a dizer. As palavras saíram trêmulas, sou gay. Estou namorando um homem. O pai ficou em silêncio, o rosto endurecendo. A mãe chorou, meu Deus, o que fizemos de errado? O pai explodiu, isso é uma fase. Você precisa de ajuda. Miguel defendeu-se, falando de amor verdadeiro, mas o pai o mandou embora, não volta até mudar. Ferido, Miguel voltou a Lisboa, encontrando o apartamento vazio. Tiago havia ido para um hotel. Ele ligou, implorando, volte. Eu contei à minha família. Tiago, surpreso, retornou. Eles se reconciliaram em lágrimas, prometendo enfrentar juntos. Mas o dano estava feito, a família de Miguel cortou contato, a de Tiago deserdou. Profissionalmente, Miguel enfrentava olhares hostis no trabalho, Tiago considerava mudar de carreira.
Eles participaram de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, compartilhando histórias com outros que lutavam contra preconceitos. Ali, aprenderam sobre resiliência, mas também sobre as cicatrizes permanentes. A tensão culminou em um evento social, uma festa de casamento de um primo de Tiago. Ele foi convidado, mas sozinho. Vá, disse Miguel, para não piorar. Tiago foi, mas Ana estava lá, vingativa. Ela confrontou-o publicamente. Ele me trocou por um homem. O salão silenciou, olhares de choque e nojo. Tiago saiu humilhado, voltando para Miguel aos prantos. Eles me destruíram. Miguel o consolou, mas internamente questionava: valerá o sacrifício? Eles decidiram se mudar para um bairro mais acolhedor, como o Príncipe Real, conhecido pela comunidade gay. Ali, encontraram amigos, mas o passado os assombrava. Meses se passaram, e a vida em Príncipe Real oferecia um respiro. Miguel e Tiago alugaram um apartamento pequeno, decorado com memórias de viagens, fotos de praias algarvias, souvenirs de Sintra. Miguel voava menos, priorizando rotas curtas para ficar em casa. Tiago freelanceava como arquiteto, focando em projetos sustentáveis para clientes progressistas. Eles construíam uma rotina, jantares caseiros, passeios de mãos dadas pelas ruas coloridas. Mas as feridas familiares não cicatrizavam. A mãe de Miguel ligava esporadicamente, sempre com tom de lamento: reze, filho. Deus pode te curar. Ele desligava, o coração apertado. Tiago, por sua vez, tentava reconciliação com a mãe. Em uma visita a Braga, levou flores e doces. Ela abriu a porta, mas não o deixou entrar. Você escolheu o pecado. Não há lugar aqui. Ele voltou derrotado, questionando sua identidade. E se eles estiverem certos? E se isso for errado? Miguel o abraçava: não é errado. É quem somos. Mas dúvidas se infiltravam. Em noites insones, Miguel pensava no beijo inicial no avião, um momento de liberdade que desencadeou caos. Sociedade portuguesa, com sua mistura de tolerância urbana e conservadorismo rural, os testava diariamente. Amigos heterossexuais se afastavam, pretextando falta de tempo. Um novo conflito surgiu no trabalho de Miguel. Durante um voo para Faro, um passageiro homofóbico confrontou: ouvi que você é daqueles. Não quero ser servido por você. O incidente chegou à gerência. Miguel foi chamado para uma reunião: mantenha sua vida pessoal fora do trabalho. Ele se sentiu diminuído, considerando largar a aviação. Tiago apoiava: encontra algo que te valorize. Mas as finanças apertavam, Tiago freelance era instável. Eles discutiam dinheiro, estresse transbordante para o relacionamento. Você me culpa por isso, acusava Tiago. Miguel negava, mas a tensão crescia. Em um ato de rebeldia, eles participaram da Marcha do Orgulho em Lisboa. Caminhando de mãos dadas, bandeiras arco-íris ao vento, sentiram empoderamento. Mas um fotógrafo capturou a imagem, que viralizou em redes sociais. A família de Miguel viu, o pai ligou furioso: você nos expõe ao ridículo. Sofia, a irmã, defendeu-o, criando racha familiar. Tiago Jex, Ana, postou comentários odiosos online, alimentando trolls. Eles lidavam com assédio digital, bloqueando contas. Isso é o preço da visibilidade, disse Miguel, mas internamente tremia. Uma traição mais profunda veio de um amigo em comum. Pedro, colega de Tiago, fingia apoio mas espalhava boatos na firma antiga. Tiago perdeu um contrato importante: clientes não querem distrações. Furioso, Tiago confrontou Pedro em um café. Por quê? Pedro admitiu: inveja. Você tem coragem que eu não tenho. Revelou ser gay reprimido, casado por conveniência. Tiago perdoou, mas o dano estava feito. Em casa, desabafou com Miguel: todo mundo mente. Todo mundo sofre. Eles se aproximaram mais, mas o cansaço os consumia. Miguel decidiu terapia. Em sessões semanais, explorava traumas, rejeição paterna, medo de abandono. Eu me sinto culpado por amar, confessava. O terapeuta incentivava: amor não é culpa. Sociedade é que precisa mudar. Tiago juntou-se a sessões conjuntas, discutindo comunicação.
Aprenderam a navegar conflitos, mas um grande teste veio, o aniversário da mãe de Miguel. Sofia convidou-os secretamente. Venham. Eu ajudo. Eles foram a Porto, nervosos. Na festa, o pai os ignorou, a mãe chorou discretamente. Tios murmuravam. Tiago apertou a mão de Miguel, estamos juntos. Mas o pai explodiu, saia da minha casa com esse. Esse homem. Humilhados, partiram. De volta a Lisboa, eles questionaram o futuro. Vale a pena lutar? Perguntou Tiago. Miguel respondeu, sim, porque te amo. Mas uma oportunidade profissional separou-os temporariamente. Miguel aceitou uma rota longa para os Açores, precisando de espaço. Durante a ausência, Tiago reencontrou Ana em um evento. Ela, ainda magoada, o beijou impulsivamente. Tiago recuou, mas o momento foi fotografado. Miguel viu online, o coração partido. Traição, gritou ao retornar. Tiago explicou, foi ela. Eu parei. Mas a confiança abalada levou a uma separação temporária. Tiago voltou para um hotel, ambos sofrendo. A separação durou semanas, cada dia uma eternidade. Miguel mergulhava no trabalho, voos exaustivos para Madrid e Paris. Em cabines lotadas, ele via casais heterossexuais e invejava sua normalidade. Tiago, sozinho no hotel, trabalhava obsessivamente, projetos acumulando. Ele ligava para a mãe, suplicando aceitação, sou seu filho. Ela amolecia, venha sozinho. Sem ele. Tiago recusava, leal apesar da dor. Amigos do grupo de apoio aconselhavam, tempo cura. Mas comuniquem. Miguel, impulsionado pela terapia, escreveu uma carta ao pai, pai, eu sou gay. Isso não muda meu amor por você. Entenda. Enviou, mas sem resposta. Sofia mediava, dê tempo a ele. Um dia, Miguel encontrou Tiago por acaso em um café. Sinto sua falta, admitiu. Tiago chorou, eu também. Mas precisamos de confiança. Reconciliaram-se devagar, jantares neutros virando noites juntas. Eles reconstruíam, tijolo por tijolo. Mas sociedade intervinha novamente. Uma lei proposta no Parlamento sobre a adoção por casais gays inflamou debates. Tiago, ativista agora, participou de protestos. Miguel o apoiava, mas temia repercussão no emprego. Durante uma manifestação, opositores atacaram verbalmente, pecadores. Destroem a família. Tiago defendeu, amor é família. Uma foto deles viralizou, trazendo apoio mas também ódio. Miguel, chefe, chamou, isso afeta nossa imagem. Ele foi suspenso temporariamente. Financeiramente apertados, Tiago sugeriu, casemos. Ganhemos direitos. Miguel hesitou, com famílias contra. Mas a ideia crescia. Eles planejavam uma cerimônia simples, convidando amigos LGBT. Sofia veio, representando a família de Miguel. A mãe ligou no dia, não aprovo, mas te amo. O pai ausente. A cerimônia no cartório foi emocionante, votos trocados em lágrimas. Prometo-te proteger, disse Tiago. Miguel respondeu, e eu, te amar apesar de tudo. Pós-casamento, desafios continuaram. Tiago's mãe adoentou, forçando visita. Ela, fraca, sussurrou, aceito você. Mas devagar. Reconciliação incipiente. Miguel's pai enviou mensagem, parabéns. Um passo pequeno. Profissionalmente, Miguel trocou de companhia, uma mais inclusiva. Tiago prosperava em firma progressista. Eles adotaram um cão, símbolo de família. Mas uma decisão controversa testou-os. Tiago quis filhos via adoção. Miguel, traumatizado por rejeição familiar, resistia, e se sofrermos mais? Discussões acaloradas, queremos normalidade, argumentava Tiago. Miguel rebateu, normalidade é ilusão. Eles consultaram especialistas, pesando prós e contras. Sociedade portuguesa debatia o tema, com igreja contra. Amigos divididos, alguns apoiavam, outros viam egoísmo. Em meio a isso, uma traição final, um primo de Miguel vazou detalhes familiares para a imprensa local,
sensacionalizando. Comissário gay casa após escândalo em avião. O passado voltou, o beijo no banheiro exposto. Miguel confrontou o primo, porquê? Resposta, dinheiro. Feridos, eles processaram, ganhando mas exaustos. Com o escândalo, Miguel perdeu amigos antigos. Tiago enfrentou boicote profissional. Mas a comunidade LGBT os abraçou, oferecendo suporte. Eles deram entrevistas anônimas, compartilhando lutas para inspirar. Amor vence preconceito, diziam. Internamente, curavam, terapia ajudava a processar traições. Uma reviravolta, o pai de Miguel apareceu em Lisboa. Preciso falar. Sentados em um banco no mirador da Senhora do Monte, ele confessou, eu tive um amigo. Como você. Perdi contato por medo. Não quero perder você. Lágrimas rolaram. Reconciliação lenta começou. A mãe seguiu, visitando o casal. Ensine-me a entender, pediu. Tiagos família amoleceu, irmãos ligavam, curiosos. A mãe os convidou para Natal. Venham juntos. A viagem a Braga foi tensa, mas acolhedora. Tios evitavam, mas crianças brincavam. Um passo para a aceitação. Com estabilidade, eles prosseguiram com a adoção. Processos burocráticos em Portugal, apesar de legais, demorados. Enfrentaram julgamentos, 2 homens. E a mãe? Persistiram, aprovados após avaliações. Adotaram um menino de 5 anos, órfão de Faro. Nome, João. A chegada transformou-os, noites insones, risos, responsabilidades. Mas desafios parentais. Na escola, João sofria bullying. Você tem 2 pais. Pais conservadores reclamavam. Tiago e Miguel confrontavam diretores, ensino tolerância. Sociedade refletia, debates nacionais sobre educação inclusiva. Internamente, Miguel questionava escolhas, pagamos alto preço. Tiago respondia, mas ganhamos liberdade. João os unia, ensinando inocência. Anos depois, refletindo o voo inicial, eles voaram juntos para férias nos Açores. No avião, Miguel sorria, lembra. Tiago beijou sua mão, mudou tudo. A vida com João trouxe alegria, mas conflitos persistiam. Em uma reunião escolar, um pai acusou, vocês confundem as crianças. Tiago defendeu, amor é amor. Miguel, calmo, adicionou, ensine seu filho respeito. O incidente fortaleceu-os, mas destacava preconceitos enraizados. Familiares evoluíam, o pai de Miguel visitava João, orgulhoso. Meu neto. A mãe cozinhava pastéis para eles. Tiagos mãe visitava Lisboa, brincando com João. Avó ama você. Aceitação gradual. Profissionalmente, Miguel ascendeu na nova companhia, promovendo diversidade. Tiago projetava espaços inclusivos. Eles palestravam em eventos LGBT, inspirando jovens. Mas uma crise final, João, aos 10, questionou origens. Porque não tenho mãe. Explicações honestas, somos sua família. Ele aceitou, mas o momento lembrou custos emocionais. Refletindo, Miguel e Tiago sentavam no Tejo, assistindo pôr do sol. Valeu? Perguntou Miguel. Tiago, sim. Apesar de tudo. A história deles, cheia de confrontos, traições, sacrifícios e despertares, levanta uma questão. Em uma sociedade que prega tolerância mas pratica julgamento, é certo priorizar amor autêntico mesmo que destrua laços familiares tradicionais.